Olá, na aula de hoje é a aula de Direito Civil 1, parte geral, e o nosso estudo de hoje é sobre negócio jurídico, interpretação do negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito, ato-fato jurídico e elementos do negócio jurídico. Bom, primeiro tema, interpretação do negócio jurídico. Quando nós queremos interpretar o negócio jurídico, nós temos que nos ater mais à intenção das partes do que o que está literalmente escrito. Veja que o negócio jurídico é formalizado por várias pessoas de diferentes níveis intelectuais. Então, pode ser que uma palavra, uma vírgula, ou o jeito que está escrito um contrato, pode gerar algumas dúvidas. Assim, a interpretação do negócio jurídico vem a entender o conteúdo e a vontade das partes. Às vezes, o que está escrito não é necessariamente o que as partes queriam passar. Então, o que nós temos que interpretar em cláusulas contratuais, em um negócio jurídico, é a sua vontade. Então, a gente busca o conteúdo desta declaração de vontade. No Código Civil, no artigo 112, fala que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Esta declaração de vontade gerou duas teorias, a teoria da vontade e a teoria da declaração. A teoria da vontade traz a ideia somente do pensamento íntimo do declarante, o que vocês estão pensando. Tá? Isso também é chamado de reserva mental. Então, essa teoria da vontade vem trazer somente a vontade que está ainda na sua cabeça, que ainda não passou, não foi exteriorizada ao mundo. Já a teoria da declaração traz essa ideia de que esse seu pensamento, que antes estava somente na sua cabeça, já é passado para o mundo. Você transmite isso para o mundo de forma de vozes, de forma de gestos, de forma de mímicas, enfim, você tira da sua cabeça essa ideia e passa adiante. A teoria da vontade e a teoria da declaração, elas estão conjuntamente no nosso Código Civil, com prevalência da teoria da declaração. O artigo 113 fala como nós devemos interpretar o negócio jurídico. Vejamos. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º traz uma ideia melhor sobre essa boa-fé, sobre esses usos. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que 1. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Após as partes celebrarem o negócio, como é que elas se comportaram? Provavelmente era o jeito que elas queriam que o negócio fosse. Então essa análise será verificada. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Verifica-se no Brasil várias culturas, uma diversidade cultural. Assim, para cada região, para cada, às vezes, cidade, é preciso observar quais são os usos e costumes, as práticas deste local, para compreendermos o que realmente as pessoas estão falando. Aqui no Tocantins, temos uma linguagem. Se vocês forem ao sul, vocês verificarão uma outra linguagem. Então, a cada região, nós teremos usos, costumes e práticas distintas. 3. Corresponder à boa-fé, que é a lealdade, a confiança que se tem com você negociando e a outra parte também, essa lealdade recíproca, essa confiança recíproca. Esta boa-fé tem que ser visualizada nos negócios jurídicos e a interpretação assim o segue. O inciso 4. For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Se for verificado que somente uma parte redigiu todo o contrato e somente a outra assinou, é possível que, verificando a vontade da que não assinou, chegamos à vontade real do que seria o negócio jurídico, que eles realmente queriam contratar entre si. Inciso 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. No momento de se efetuar um negócio jurídico, vamos fazer uma análise sistêmica sobre o que é o contexto do negócio jurídico, o que consta no contrato, e assim nós conseguiríamos observar o que é a real vontade das partes, qual é o conteúdo que se queria com aquele negócio. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversos daquelas previstas em lei. Aqui, neste parágrafo 2º, informa que existem regras de interpretação que nós acabamos de ler legais, mas dentro de um negócio jurídico podem as partes convencionar que, se houver dúvidas sobre determinada cláusula, a interpretação que se deve dar é essa, e eles livremente pactuar formas diversas de interpretação, o que é muito interessante no nosso sistema negocial.
E no artigo 114 do Código Civil fala que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Os negócios jurídicos benéficos, ou chamados aqueles gratuitos, são aqueles que somente uma das partes tem bônus, né? Só ele recebe, não precisa fazer uma contraprestação. E a renúncia, né, é de fato você abdicar de um direito pelo qual você poderia exigir. Esses negócios jurídicos gratuitos, benéficos e a renúncia, por haverem perdas de direitos, veja que o negócio jurídico gratuito, uma pessoa está passando para alguém gratuitamente, mas não está recebendo nada, ela está perdendo algo. E quando a pessoa renuncia, ela tinha um direito e ela abdica dele. No caso de haver negócios jurídicos onde há gratuidade ou renúncia, deve-se observar a renúncia sobre determinado ponto. Então, se houver várias cláusulas, mas a pessoa renunciou somente uma delas, ela não está renunciando todo o contrato, mas estritamente, não amplamente, somente aquela cláusula contratual, e a mesma regra serve para o negócio jurídico gratuito. Já sobre o ato jurídico em sentido estrito, que é diferente do negócio jurídico, o ato jurídico em sentido estrito, uma das modalidades de atos lícitos, nós temos uma mera intenção, tá? Onde essa mera intenção gera um efeito que já está pré-determinado na lei. A lei já traz, pela sua intenção, pela intenção da parte, este efeito está previsto. Então, já é prévio que quando eu ajo de alguma forma com a minha intenção, eu já sei qual é a consequência. Então, o efeito já é pré-determinado. Exemplo, quando acaso um menor de idade pesca um peixe, já ocorre um fenômeno na nossa lei chamado ocupação. Então, a intenção de pescar um peixe que não tem dono e literalmente você chegar a conquistá-lo, essa intenção não é uma vontade qualificada, igual é de adquirir, modificar, conservar ou extinguir direitos, já está definida na lei. A ocupação é quem achar coisa sem dono, torna-se seu proprietário. Outro efeito, estabelecimento em local em seu domicílio. Eu quero morar em determinado local. Essa mera intenção já faz daquele local o seu domicílio, assim como nós vimos. Os atos jurídicos em sentido estrito, eles dividem-se em dois. Eles dividem em atos materiais ou reais. Esses atos materiais ou reais são atos potestativos. O que são atos potestativos? São aqueles que a conclusão, o fim, o implemento, se dá pela vontade de uma das partes. Então, esse ato potestativo, chamado material real, ele tem um efeito invariável porque ele já está pré-determinado na lei e ele está distrito ao resultado da atuação, sem necessariamente ter um destinatário. É o exemplo do que nós colocamos aí de quem pesca um peixe. No momento em que um menor pesca um peixe, coloquei um menor só para dizer para vocês, o menor pesca um peixe, ele não precisa de um outro destinatário, uma outra pessoa. Aquela mera intenção dele já gerou um fenômeno pré-determinado na lei que chama-se ocupação. Ele se tornou proprietário daquele. Ou, por exemplo, quando eu desejo morar aqui onde eu estou fazendo essa aula, na minha casa, aqui eu estabeleci meu domicílio, né? Além dos atos materiais ou reais, os atos em sentido estrito também são participações. Essas participações já são declarações para a ciência de outras pessoas, ciência de terceiros. Nós temos como exemplo as notificações, intimações, temos também, como dos nossos exemplos, uma notificação que um síndico coloca, por exemplo, numa parede de um elevador para comunicação a outras pessoas. Aquela mera intenção já tem o interesse de declarar a vontade e uma declaração que se chama participação. Algumas diferenças do ato jurídico em sentido estrito para negócio jurídico. Primeiro, o ato jurídico em sentido estrito sempre é um ato unilateral, ou seja, depende da vontade de uma só parte. E é potestativo porque o efeito, a conquista, o fim, só depende desta vontade. Então, um ato unilateral é potestativo. Já o negócio jurídico tem como regra ser um ato bilateral, uma regra bilateral, ou seja, duas partes. São raros os exemplos de negócio jurídico unilaterais, é exemplo do testamento, pelo qual somente a vontade do testador já é apta a fazer o testamento ser válido. O ato jurídico em sentido estrito é menos rico de conteúdo, uma vez que a lei, às vezes exige uma manifestação de vontade, mas uma manifestação de vontade que ela está mais baseada na intenção do que na própria vontade do agente. Aqui nós podemos diferenciar do negócio jurídico, porque o negócio jurídico é uma vontade qualificada, ou seja,
é a vontade de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Ela tem que ser manifestada por uma pessoa maior de idade e que, obviamente, tenha discernimento, ou seja, ela não esteja relativamente incapaz, pródigo, ébrio, enfim. No caso ainda do ato jurídico em sentido estreito, o efeito do ato ele já está previsto na lei. Ou seja, se eu desejo fazer um ato em sentido estrito, tenho essa mera intenção, a lei já me trouxe um efeito. Já para o negócio jurídico, os efeitos são variados. Existe essa vontade qualificada, nós podemos escolher uma categoria de negócio jurídico e autorregularmos. Exemplo, se eu entrego algo a alguém, eu posso escolher um negócio jurídico, por exemplo, doação, eu quero doar para ele. Ou eu estou entregando, mas eu estou fazendo uma compra e venda, eu quero exigir uma contraprestação. Ou eu estou entregando como empréstimo, para no futuro ele me devolver o bem ou outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Ou eu estou oferecendo, ou estou dando o bem, mas como uma garantia. Veja que o negócio jurídico pode variar vários outros atos. Então os efeitos são realmente N efeitos. Já o ato-fato jurídico, aqui nós temos chamado ato-fato jurídico, porque de fato o que nós temos aqui é o resultado de uma ação humana, mas o resultado ele não teve uma intenção, ele não teve uma vontade de chegar àquilo. O meio aqui excede o fim. Não se desejava principalmente chegar àquele resultado, mas esse resultado aconteceu e foi derivado da ação humana. Por isso, um ato-fato jurídico. Este ato-fato, ele tanto é uma conduta social, assim como é um ato legalmente reconhecido. Nós temos aqui como exemplo um achado de tesouro, que é um instituto lá de direitos reais. Se você está trabalhando no lote de uma outra pessoa sem estar procurando nada, fazendo, por exemplo, um poço, e sem querer você acha um tesouro, você tem direito à metade deste patrimônio. Então veja que o resultado foi adquirir propriedade sobre um tesouro, mas não era a sua intenção, não era a sua vontade ter aquilo. Então o ato-fato jurídico tem como ideia mais o meio do que o próprio resultado. Agora, como elementos do negócio jurídico, para entrarmos aí, o primeiro estudo será de classificação. O negócio jurídico, na sua classificação, ele pode se dividir em essencial, natural ou acidental. Essencial faz parte do negócio jurídico estrutural, indispensável à existência do ato, ou seja, sem aquele não existiria. Nós temos, por exemplo, na compra e venda, dentro da compra e venda nós temos o preço e o consentimento. Ora, para nós fazermos uma compra e venda, precisamos de ter uma vontade de nos contratarmos e nós também precisamos ter o preço, o valor a ser pago. Então, sem o preço e sem o consentimento, a compra e venda não existiria. Por isso, sem um elemento essencial, estruturável, indispensável à existência do ato. Já os elementos naturais são consequências ou efeitos que decorrem naturalmente da própria natureza do negócio, sem que eles expressamente precisem estar mencionados no negócio. Na compra e venda, novamente, como exemplo, temos o lugar do pagamento. Naturalmente, a prática nossa, quando nós tivemos a ideia de que no local de pagamento é o local do domicílio do devedor. O devedor está aqui, ele paga onde ele mora. De onde a gente tira esse efeito natural? Porque ele está determinado na lei. Este exemplo eu trouxe do artigo 327. Então, o elemento natural são consequências ou efeitos naturais já do próprio negócio jurídico, da natureza do negócio jurídico, que não precisam estar mencionados. Já os elementos, já quando nós colocamos a classificação como negócio jurídico acidental, nós temos estipulações que elas são acessórias, elas são facultativas, elas podem ou não estar no negócio jurídico. Elas podem ou não por vontade de quem? Por vontade das partes. As partes livremente podem dispor no negócio jurídico esses elementos acidentais. Os elementos acidentais nós vamos estudar em uma aula própria, que é a condição, o termo e o encargo. Não se preocupem, que é uma aula muito interessante. Os elementos essenciais, eles se subdividem em gerais e particulares. Os elementos essenciais gerais são aqueles que são comuns a todos os negócios jurídicos. Temos como os elementos comuns a todos os negócios jurídicos os elementos de existência, que nós vamos falar o plano de existência, assim como o plano de validade, mais a validade sobre requisitos gerais, tá? Então, todos os negócios jurídicos têm esse elemento. Eu vou colocar para vocês a declaração de vontade, o exemplo. A declaração de vontade, que essa
exprimida pela pessoa de que eu quero fazer aquele negócio jurídico, ela tem que existir nos negócios jurídicos, em todos os negócios. Por isso se diz um elemento essencial. Já como elemento particular, nós temos alguns elementos que eles são essenciais, mas somente para alguns negócios jurídicos. Veja, por exemplo, na compra e venda com o preço. Ora, se nós não estipularmos um preço na compra e venda, não será uma compra e venda, será uma doação. Se você dar a alguém sem exigir um preço a se pagar, não estaremos no instituto da compra e venda. Mas veja que o preço, ele é específico, apesar de essencial, mas ele é específico para a compra e venda. Ele já é específico para a doação? Não, uma vez que não há pagamentos de valores. Tá? Já no estudo de planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, nós precisamos começar pelo plano de existência. O plano de existência, ele verifica todos os elementos estruturais de um negócio jurídico. Sem qualquer um desses elementos estruturais, o negócio jurídico é considerado um nada. Exemplo, se você deseja fazer um casamento e quem está celebrando esse casamento é um delegado de polícia civil. Veja que o delegado de polícia civil não tem qualquer função, não tem qualquer atividade para celebrar casamentos. Se você, por acaso, efetivar um casamento com essa pessoa, ele será considerado nada, como se não tivesse ocorrido. Tá? Após a constatação do plano de existência, nós passaremos a ver tanto o plano de validade como de eficácia. Após a existência, não tem um caminho, existência, validade e eficácia. Não. Nós podemos passar direto do plano de existência para o de validade, assim como podemos também passar do plano de existência direto para o plano de eficácia. Sobre o plano de validade, nós temos os requisitos do negócio jurídico. Já são aqui, nesse caso, elementos que querem chegar ao fim desejado no negócio jurídico. Um exemplo é a licitude do objeto. Os objetos têm que ser lícitos, ou seja, conforme o ordenamento jurídico. Nós estamos falando de atos lícitos, né? Uma das espécies de atos lícitos é o negócio jurídico. Se o negócio jurídico é uma espécie de ato lícito, o objeto pelo qual nós estaremos negociando, ele também tem que ser lícito, sob pena de não se formar um negócio jurídico. Então, é um requisito que se tem para chegar ao fim pretendido. A eficácia tem a ver com a constatação dos efeitos do negócio jurídico, quando os efeitos começam, tá? A eficácia, se nós pensarmos como exemplo de uma condição, estilo, eu lhe darei um carro no momento em que você se formar no curso de Direito. Veja que, apesar de eu ter feito uma promessa agora, os efeitos não são imediatos. Qual seria o efeito imediato? Qual seria o efeito? Seria começado depois que você formar. Então, a eficácia traz a ideia de onde se começa e onde se termina os efeitos de um negócio jurídico. Eu trouxe aqui para vocês que um ato jurídico, um negócio jurídico, ele pode ter existente, válido e eficaz. Quer ver um exemplo de um negócio jurídico existente, válido e eficaz? Um homem e uma mulher, sem qualquer impedimento, se casam celebrando-se através de um padre, através de um cartório, e assim eles são cônjuges, né? Casaram entre si. Veja aí um negócio jurídico existente, um negócio jurídico válido e um negócio jurídico eficaz. É possível também que exista um negócio jurídico existente, válido e ineficaz. Quer ver um exemplo? Se por acaso eu passo um testamento para um de vocês, veja que, se eu celebrado ele no cartório, feito tudo perfeitinho, com minha vontade, testemunha, ok, o negócio jurídico vai ser existente, válido, mas ele não será eficaz porque o meu testamento ele só produz efeitos no momento em que eu morrer. Enquanto eu não morrer, nenhum de vocês poderá se dizer meu herdeiro ou uma pessoa a receber através do meu testamento. Então o testamento ele só começará a sua eficácia depois que eu falecer. Então o testamento de pessoa viva, ele é existente, válido e ineficaz. Nós também podemos ter um negócio jurídico, um ato jurídico existente, inválido e eficaz. Exemplo, o casamento entre irmãos. Os irmãos, gente, vocês vão ver no direito de família, eles não podem casar entre si, há impedimentos legais. Contudo, se eles desconhecem essa situação, eles casando, celebrando um casamento, o casamento é inválido, mas ele é eficaz porque produz todos os efeitos do casamento, até no caso de vir uma sentença anulá-lo. Então, até vir uma sentença que declare a invalidade deste negócio, ele está sendo eficaz. Então, é um negócio jurídico existente, inválido e eficaz. Já existem negócios jurídicos que são existentes, inválidos e ineficazes. Exemplo, uma doação feita por um menor impúber, um menor de 16 anos.
uma doação dessa, apesar de ter os elementos de existência que nós vamos estudar logo agora, ele não tem validade porque lhe faltam requisitos e ele também não tem eficácia, não produz efeitos. Vamos entender direito como é que é esse plano de existência, como é que é esse plano de validade e como é que é esse plano de eficácia do negócio jurídico. Primeiro, para o plano de existência, os elementos estruturais, de existência de um negócio jurídico. Nós só temos 3: declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. Vou explicar cada um deles. Faltando o negócio jurídico não existe, é um nada jurídico. Vamos para a declaração de vontade. A declaração de vontade, como regra, ela tem que ser exteriorizada, ela tem que ser passada. Não adianta eu pensar o que eu quero se eu não transmitir isso pela voz, por meus gestos, por mímicas. Então essa vontade interna, que também é chamada de reserva mental, como regra, ela não serve para ser considerada uma declaração de vontade, ela é exceção. Alguns pontos específicos que nós vamos colocar agorinha é que a reserva mental, só o nosso pensamento, é que será considerado uma declaração de vontade. Aqui nós temos uma diferença da autonomia da vontade e autonomia privada. A autonomia da vontade tem a ver com uma vontade ser autônoma, ela ser independente ou fazer o que eu quero. Já a autonomia privada tem a ver com que o meu desejo, apesar de ser meu, este meu querer está limitado à lei. A autonomia da vontade ela está muito embaixo, principalmente pós-Constituição Federal e Código Civil de 2002, uma vez que existem várias normas, tanto privadas como públicas, que vedam determinadas atitudes nossas. Exemplo, se você tem uma fazenda, você não pode desmatar ao lado de lagos ou ao lado de rios só porque é sua propriedade. Você tem que obedecer às normas ambientais. Então aqui no nosso Código Civil e atualmente prevalece a ideia da autonomia privada e não da autonomia da vontade. Outro ponto que vocês vão ver em direito contratual é que a função social do contrato é a que prevalece. A ideia de que o contrato não produz efeito somente para quem está negociando, mas para várias pessoas. Quando você contrata algo, você está contribuindo para aquela pessoa pagar os funcionários, pagar sua roupa, pagar a alimentação. Já o outro princípio, que era o antigo, chamado Pacta Sunt Servanda, era dizer que o contrato ele tinha que ser cumprido na sua íntegra, vírgula por vírgula. Isso, se nós observarmos em vários contratos, se formos cumpri-los, nós estaríamos bastante prejudicados. Imagina um contrato que previste um juros de 20% ao mês. Olha o tanto que seria abusivo. Hoje em dia nós visualizamos a função social do contrato a trazer a ideia de que o contrato tem que ser benéfico a ambas as partes, justo a ambas as partes e também para toda a sociedade. Existem formas de manifestação de vontade. Temos a expressa, tácita e a presumida. A forma expressa é aquela que você realmente passa isso adiante. Eu quero isso, ainda que seja por gestos. Exemplo, professor, você deseja algo? Se eu fiz esse sinal de legal aqui, quer dizer que eu estou confirmando. Então não precisa ser simplesmente palavras, pode ser escritas, pode ser gestos, mímicas, enfim, transmitido. A forma tácita já é verificada no comportamento de uma pessoa, no comportamento de alguém. Eu posso colocar, por exemplo, a herança. Quando alguém morre e você se torna herdeiro, considera-se aceitação tácita quando você já tem atitude de dono. Você não chega a falar, eu aceito a herança, mas você já está querendo, por exemplo, vender o que você recebeu de herança. Então veja que tacitamente, pelo seu comportamento, dá para se entender que você aceitou algo na herança. Então é um comportamento verificado. Já a forma presumida, ela é deduzida de um comportamento, mas já é prevista em lei. Ou seja, precisa de uma lei prevendo aquele comportamento e naquele comportamento é deduzido uma manifestação de vontade. De novo, na herança, existe lá a chamada aceitação presumida, que é aquela pelo qual um herdeiro começa um inventário e ele chama os outros para participarem. E esses herdeiros, quando forem chamados, eles ficam calados. Simplesmente ele não fala nada, não vai no processo, não dita nada, não fala nada. Pela lei, um herdeiro que é chamado e não se manifesta num prazo legal, é considerado que ele aceitou aquela herança. Então veja que é uma presunção de um comportamento e a lei já predeterminou. Existem espécies de declaração de vontade. A receptícia, a não receptícia, a direta e a indireta. A receptícia é dirigida a uma pessoa determinada, para que essa pessoa tenha ciência do que você está manifestando. Temos aqui como exemplo a revogação de uma procuração de um advogado. Ora, se você deseja revogar a procuração de um advogado, ainda que você haja, você precisa comunicar para que esse advogado recepcione essa vontade e ele pare de ser seu procurador. Enquanto você fizer uma revogação e não informar
o seu advogado, ele continuará atuando no processo em seu nome. Então, essa natureza receptícia tem a ver com a destinação a uma pessoa só, para ela ter ciência dessa sua vontade. Já a natureza não receptícia, ela é dirigida a uma sociedade em geral, com a intenção do declarante. Pouco importa se as pessoas recepcionarão essa vontade. Tem como exemplo a promessa de recompensa de um cachorro perdido. Veja que você não está destinado a falar exatamente para o seu vizinho ou para a pessoa que mora na rua X e quadra Y. Não, o que você quer é transmitir para uma sociedade para que dentre ela alguém possa encontrar o seu cachorro. Então, diz de natureza não receptícia. Já no caso de uma declaração de vontade direta, é aquela que é feita pelo próprio declarante. A indireta é feita através de uma outra pessoa, através de terceiros, exemplo de um representante, um advogado, ou seja, por meios, exemplo, quando você manda uma carta para alguém. O silêncio, já dito, ele em regra não é considerado uma declaração de vontade, mas sim um nada jurídico, que não existe um negócio jurídico. Assim nós vimos no artigo 111 que fala que o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, se for necessária a declaração de vontade expressa. Essa reserva mental está descrita no 110, que diz que a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu ator haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Ou seja, não adianta eu ter uma ideia de que eu não quero fazer um negócio jurídico se eu vou lá e expresso o contrário. Se acaso outra pessoa que eu estou fazendo com a outra parte não conhecer que eu não quero, aquele negócio jurídico é válido. Exemplo, eu não quero vender meu algo, mas eu vou lá e falo, eu quero vender. Veja que neste momento o negócio jurídico vai ser válido para vender, a não ser que a outra pessoa, de alguma forma, e você tem que provar, sabia que você não queria vender aquele negócio jurídico. Outro ponto, além da declaração de vontade, é a finalidade negocial, que é aquela vontade qualificada de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Já a idoneidade do objeto, dizer algo idôneo, dizer algo adequado, algo próprio àquele negócio jurídico. Vocês vão ver lá no direito contratual, uma forma de empréstimo que significa mútuo. O mútuo é um empréstimo que você tem que fazer de uma coisa fungível, ou seja, que você empresta, mas ela pode ser devolvida com outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Já no comodato, que é outra forma de empréstimo, quando você empresta um objeto, ele tem que ser devolvido igualmente, porque ele é um bem infungível. Então veja que a idoneidade do objeto para o mútuo é ser um bem fungível. Já a idoneidade do objeto para o comodato é ser um bem infungível. Passando agora para o plano de validade do negócio jurídico. O plano de validade é mais fácil porque já é transcrito no nosso Código Civil, no artigo 104, que fala: a validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz, 2. Objeto lícito possível, determinado ou determinável, e 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Esses requisitos que eu estou trazendo aqui são requisitos gerais que devem estar em todos os negócios jurídicos. Já existem alguns requisitos que são específicos para cada negócio. Eu fiz o exemplo do preço para o compra e venda. Vamos lá, primeiro requisito é o agente capaz, então é a capacidade do agente. O que nós estamos falando de capacidade aqui não é a capacidade de direito, que é inerente a todas as pessoas vivas, mas sim da capacidade de fato ao exercício, que é daquelas pessoas que já são maiores e que, além disso, subjetivamente são capazes, entendem exatamente as consequências, os efeitos do seu negócio. O exercício de um negócio jurídico por um absolutamente incapaz, ou seja, por um menor impúber, ele gera nulidade. E um efeito por um relativamente incapaz, anulabilidade. Nós vamos estudar essa nulabilidade e anulabilidade um pouco mais à frente, mas já adiantando, a anulabilidade faz com que os efeitos retroagem à data do negócio, como se o negócio não tivesse existido, para fazer uma reparação de eventuais danos. Já a anulabilidade vem afirmar que os efeitos do negócio até o momento em que ser anulado foram válidas, mas daquele momento que foi anulado em diante já se tornou inválido. Mas não se preocupem, nós falaremos disso. A incapacidade é suprida por meios legais, essa incapacidade de fato, seja pela representação, seja pela assistência. A representação é feita para os menores impúberes, menores de 16 anos. Já a assistência para os relativamente incapazes, maiores de 16 e aqueles demais que nós já estudamos na incapacidade relativa. O artigo 105 fala que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os co-interessados capazes, salvo se, neste caso,
foi indivisível o objeto do negócio jurídico ou da obrigação comum. Vem afirmar que se duas pessoas, uma maior ou outra relativamente incapaz, celebram um negócio e prejudicam uma outra pessoa, vamos imaginar, quando essa outra pessoa vítima vem pegar a reparação dessas duas, não pode o maior de idade falando, olha, eu não vou devolver, porque esse momento existia um relativamente incapaz que o negócio jurídico é anulável, mas para mim não é anulável. Veja que se tem um conhecimento do outro, tendo essa ideia de que o outro é relativamente incapaz e cause prejuízo ao terceiro, ainda assim ele terá que ressarci-lo. Quanto à representação que se faz para os absolutamente incapazes, elas podem ser tanto de forma legal, que esse é o exemplo, tá? E assim como ela pode ser convencional. A parte convencional tem a ver com a ideia de procuração a particulares. Você pode passar uma procuração pública ou, por exemplo, contratar um advogado e elaborar uma procuração particular. Você está passando todos os atos para alguém. Enquanto assistência, os seus atos eles são somente confirmados por alguém que se chama assistente. Então, uma diferença para a representação e uma diferença aí para a assistência. Outro ponto, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto lícito é aquele que é conforme ao ordenamento jurídico, aquele que não é contrário à lei, aos bons costumes, à moral. Tá? Quando nós falamos objeto, geralmente vem a ideia somente de bens, de coisas, prestações. Não, o objeto lícito também tem a ver com as pessoas. Quando nós estamos falando de objeto relativo a pessoas, falamos de objeto jurídico, imediato ou conteúdo no negócio, que é uma conduta humana de dar, fazer ou não fazer. As pessoas elas têm que estar hábeis a celebrar um negócio jurídico. Então, podemos colocar aqui como exemplo de alguém que deseja casar, mas ainda não tem a idade para se fazer. A idade núbil, no caso de para casamento, é 16 anos. A pessoa não tem este requisito, ela tem 15, ela tem 14. Dessa forma, ela não tem um objeto lícito, uma vez que a lei veda essa atitude. Nós já vimos isso. Já quando nós falamos de coisas, falamos de que o objeto é lícito, mas material ou mediato. Quer dizer que esse bem ou essas prestações, elas têm que estar conforme a lei. Exemplo, para você ter uma arma de fogo, a arma tem que estar totalmente registrada. Você não pode simplesmente pegar uma arma, riscar ela ou adquiri-la sob uma forma ilícita. Então, o próprio objeto, como as pessoas, são dentro do conceito de objeto lícito. Já quando falamos possível, o objeto tem que chegar a um fim, né? Ele tem que ser possível. Essa impossibilidade, ela pode ser tanto física como pode ser jurídica. A impossibilidade física deriva das forças da natureza. Eu não posso exigir de alguém que coloque toda a água do mar dentro de um copo. A jurídica é aquela que é uma vedação, uma impossibilidade por lei, que eu não posso fazer porque a lei veda. Exemplo, eu não posso passar uma herança para alguém que... Eu não posso exigir uma herança do meu pai, estando meu pai ainda vivo, porque a lei só permite que a herança seja transmitida por em razão da morte. Um objeto determinado ou determinável, quanto ao determinado, é fácil. Um objeto que você sabe, individualiza e sabe exatamente qual é. Já o determinável é aquele que você determina pelo gênero ou pela quantidade. Esse objeto determinável eu posso colocar como exemplo para vocês, quando eu coloco num negócio jurídico, que, por exemplo, eu tenho 5 lotes lá no Alphaville, lá de Palmas. Aí eu vou lá e coloco um negócio, um dos meus lotes do Alphaville Palmas, lá em Palmas. Mas eu não coloquei qual é o lote, ou se é o lote 1, 2, 3, 4 ou 5. Se ele pelo menos for determinável, o objeto pode ser considerado válido, ou seja, o meu negócio pode ser validado se nós conseguimos encontrar dentre os determinados qual é o bem específico, porque eu deixei de uma forma somente determinável, suscetível de determinação. Já quanto à forma prescrita à lei, a forma, gente, é o meio pelo qual essa vontade é exprimida. A forma, ela pode ser tanto livre, ela pode ser tanto especial ou solene, como ela pode ser contratual. Uma forma livre é aquela pelo qual não há qualquer exigência na lei. Você pode fazer de qualquer jeito. Exemplo, se eu quiser locar a minha casa, eu não preciso elaborar um contrato escrito. Eu não preciso elaborar uma escritura pública. Eu posso verbalmente, com o meu inquilino, com o meu locatário, dispor, olha, você vai me pagar dia tal, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enfim, verbalmente, uma forma livre, porque a lei não trouxe nenhuma especialidade. Já especial ou solene é aquela que a lei trouxe uma obrigatoriedade, um jeito de se fazer, de se exprimir à vontade. Exemplo, quando você quer transmitir uma propriedade imóvel que tem mais de 40 salários mínimos, que o valor dela é de maior do que 40 salários mínimos, obrigatoriamente a lei exige que você faça um registro de uma escritura pública.
Então, a escritura pública é a solenidade, uma especialidade que a lei obriga para casos de transferência de imóveis com um valor um pouco maior. Já a forma contratual é aquela pelo qual as pessoas formalizam num negócio jurídico, escrevem num negócio jurídico, transmitindo as suas vontades com as cláusulas e disposições conforme a vontade delas. O consensualismo, ou seja, a forma livre e a forma contratual, são a regra do nosso sistema jurídico, mais a forma livre, tá? Já a especialidade ou solenidade é uma exceção porque são poucos os casos, comparados aos outros, que exigem essa solenidade. O artigo 166 do Código Civil fala sobre nulidade, que traz no inciso 4 e 5, dizendo: é nulo o negócio jurídico quando, inciso 4, não revestir a forma prescrita em lei, e inciso 5, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, ou seja, não produz efeitos, uma vez que não estão presentes requisitos de validade do nosso negócio jurídico. Tem uma tabelinha para vocês irem acompanhando aí, né, assim do nosso texto base. E sobre representação, nós já falamos que a representação pode ser legal ou convencional, ou seja, uma representação que seja obrigatória, porque a lei o trouxe, ou porque as partes voluntariamente assim disporam. Na legal, nós já falamos dos absolutamente incapazes como exemplo, da convencional a procuração. O artigo 120 do Código Civil fala que os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Para cada lei, para cada código, enfim, existem normas específicas para a representação legal. Já da representação voluntária, eles são da parte especial deste código, que vocês estudarão quando estiver vendo já o livro especial lá em obrigações, lá em contratos. Não se preocupem por enquanto. Só para nós, imaginem mais a representação legal dos absolutamente incapazes, que é o nosso tema de personalidade jurídica. Ainda no Código Civil, no artigo 119, fala que é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. É o caso, por exemplo, de eu estar sendo assistido por alguém, eu sou o menor, pobre, tenho 17 anos, e aí eu desejo vender um determinado bem, só que eu quero vender o bem por um valor de R$1.000. Só que a outra parte sabe que eu quero vender por 1.000, mas junto com o meu assistente, eles vão lá e fazem um negócio jurídico por R$100, por R$50. Eles têm um conhecimento. Estando assim, o negócio jurídico pode ser anulável. O parágrafo único coloca um prazo para quem tem essa possibilidade de chegar a exigir essa anulação. Diz ser de 180 dias a contar da conclusão do negócio, no momento em que se fechou o negócio, ou no momento em que cessou a incapacidade. No caso, os 18 anos, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Então, ou da conclusão do contrato, 180 dias, ou do momento em que eu completei meus 18 anos. Contrato consigo mesmo, autocontrato, é um tema do artigo 117, que fala: salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante no seu interesse ou por conta de outrem celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado como representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Imagine eu ter uma pessoa que eu passei uma procuração e ela se contrata. Ela faz a contratação consigo mesma. Eu coloco, por exemplo, uma pessoa para vender um imóvel, aí ela vende e compra. Como ela tem autorização de vender, provavelmente ela também terá o poder de estipular valor. Aí ela compra de si mesma, só que comprando em nome de terceiro, porque eu tenho uma procuração. Então, este contrato consigo mesmo, ou autocontrato, salvo se não permitir a lei, ele é considerado anulável, tá? Ao momento em que você tiver a ciência deste negócio, você poderá anulá-lo. Então, nós passamos aí o nosso tema da aula. Todas as dúvidas, questionamentos, sugestões e críticas, vocês podem colocar tanto no WhatsApp, no horário de aula, assim como no fórum, tá? E para o conto da nossa aula, nós temos da presença da aula de hoje, nós temos uma atividade discursiva, que ela tem um prazo de validade, nós estamos falando de validade, agora nós estamos quarta-feira, até sexta-feira, meio-dia. Então, até sexta-feira, meio-dia, vocês podem responder, podem começar a partir de agora, até sexta-feira, meio-dia, para responder e para computar a aula do dia, nosso dia de hoje, 8/4/2020. Bons estudos e fiquem com Deus.